Aos 45 do segundo, o Flamengo toma atitude inesperada. Vamos falar sobre isso, os jogadores do Flamengo insatisfeitos. Também tem informação em relação a essa situação. Flamengo e Madureira daqui a pouquinho, diretamente do estádio do Maracanã. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tu então, hein? Comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo e daqui a pouco nós iremos assistir. Rapaz, vocês estão com a mesma sensação que eu, que parece que nem tem jogo do Flamengo hoje? Ou é só eu que tô com essa sensação, rapaz? Porque é um jogo assim, tão, né? Se o Flamengo não ganha de 3-0 ou 2-0, tá uma porcaria. Se ganha, não é mais que obrigação. Se não passa, Felipe Luiz aí não vai ter como ser demissão, né? Sabe, um jogo que tem nada a ganhar, esse jogo de hoje. Infelizmente, em função dos resultados que o Flamengo acumulou nesse início de temporada. Queria saber se vocês estão com essa mesma sensação que eu agora. Domingo, não. Domingo já é outra parada. Domingo já é outra coisa. Já aquela ansiedade, aquela coisa, né? Sobre o jogo. Ó, o Flamengo, pessoal, convocou a torcida para ajudar vítimas das chuvas em Minas Gerais. O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a reativação da campanha SOS Nação para auxiliar as vítimas das enchentes que devastaram cidades da zona da Mata Mineira, como Juiz de Fora e Ubá. Em parceria com a ONG Ação da Cidadania, o clube convoca a sua torcida para uma rede de solidariedade focada na arrecadação de recursos para famílias desalojadas pelas fortes chuvas de março, pessoal. Então, vamos aí engajar nessa campanha do Mengão pelos nossos irmãos mineiros, que estão passando por esse momento tão delicado, independente de serem rubro-negros ou não rubro-negros, é uma questão de humanidade, solidariedade, que são coisas que eu valorizo bastante. E ó, voltando ao tema da partida de hoje, pessoal, cerca de 15 mil ingressos apenas foram vendidos para Flamengo e Madureira. A expectativa é de no máximo 20 mil torcedores no Maracanã e sempre absolvendo a torcida do Flamengo, jogando a culpa para a dona Rede Globo. O jogo em si também não é atrativo, o momento do Flamengo não é atrativo. O Flamengo já meteu 3-0 na primeira partida, o próprio Felipe, um monte de jogador não vai pro jogo. Então tem uma série de fatores aí, né, que tira a carga decisiva, né, de apelo do jogo. Acho até que 20 mil é até muito, rapaz. Teria time aí que ia botar, sei lá, 5 mil, 1.000 pessoas. Botafogo é botar 10 pessoas no estádio aí, contando com a equipe, né? Então, assim, e pior que vão querer, vão tirar foto, vão fazer filmar. Ah lá, a torcida do Flamengo não vai. Só que, gente, não cai nessa história da carochinha, não. Isso aí são apenas provocações, beleza? O elenco do Flamengo almoçou ali por volta da 1h da tarde, 5 horas da tarde, lanche reforçado, às 10 para 6 da tarde, saída pro estádio, 7h10 da noite, chegada prevista ao estádio do Maracanã, e às 9 horas da noite a bola rola para Madureira e Flamengo, porque o mando é do Madureira, mas o jogo é no Maracanã, não muda absolutamente nada, não tem negócio de gol fora, gol dentro, aquela coisa toda. Caso o Madureira aconteça, né? Caso aconteça uma hecatombe, o Madureira meta 3-0 no Flamengo, a decisão vai para os pênaltis, ou 4-1 Madureira, coisa que evidentemente não vai acontecer, né? Seria, não, pelo amado, Felipe Luiz demitido, aí eu não tenho nem mais o que realmente comentar. Ainda tem ainda tem a situação que o Vasco, né, a gente já sabe, mas o Madureira também são as únicas equipes que não fizeram gol no Flamengo, nenhum gol. De resto, todo mundo fez gol. E Lanús, Fluminense, e fulano, todo mundo fez gol no Flamengo. Agora, o Vasco e o Madureira não fez, o que alimenta ainda mais aí a
possibilidade do Madureira conseguir reverter esse resultado. Nós temos aqui a arbitragem, temos aqui a escalação do Flamengo. O jogo hoje será transmitido pelo Premier Sport TV. Estaremos ao vivo lá nos Três Irmãos Faflariec, eu, Gordola, WL, comentando sobre o jogo. Não tem jeito, qualquer jogo do Flamengo, nós estamos lá para fazer, ainda mais num jogo desse, né? Acho que a nossa companhia vai ser muito bem-vinda para você conseguir assistir esse jogo. Na escalação do Flamengo, nós temos aí o André no gol, nem Rossi deve ir para o jogo. Royal na lateral direita, zaga Léo Ortiz e Vitão, na lateral esquerda Alexandro, meio-campistas Everton Araújo de la Cruz, Carrascal, mais à frente, caindo lá ali pelo lado direito, recuando um pouco mais para o meio também, Lucas Paquetá, Cebolinha do lado esquerdo e Pedro Queixada, né, que precisa utilizar dessas partidas para tentar recuperar a confiança, recuperar a forma física, né, a fome também, né, Pedrão? Então, tem que dar uma sacudida aí, meu irmão, porque a situação realmente bem difícil. Sequer foram relacionados para o jogo, além do Saúl, Léo Pereira, Pulgar, Jorginho, Bruno Henrique, todos esses sacados pela comissão técnica em função de desgaste físico e já avisando naturalmente a decisão diante da equipe do Fluminense que vai acontecer no próximo domingo às 6 horas da tarde. Quem apita hoje é até um árbitro bem inexperiente, eu não conheço o rapaz, Carlos Tadeu Ferreira de Castro. Cara, é o tipo de jogo para você lançar árbitro. Pedrão, aí o jogo vai ser pior ainda, marca faltinha. Eu não conheço o rapaz, então não vou estabelecer um pré-conceito aqui dele, mas o que a gente mais vê é isso, realmente. Faltinha, mas deixa o rapaz apitar o jogo também. E no VAR, Philip George Bennett. Rapaz, nome de inglês aí, esse VAR aí. Philip George Bennett. Rapaz, te contar uma história da carochinha, hein? Mas enfim, essa é a equipe de arbitragem para a partida de hoje diante da equipe do Madureira. Vale lembrar que na decisão do Campeonato Carioca já caso o Flamengo... Caso não, né? O Flamengo vai confirmar sua vaga. O campeonato terá sua 6ª decisão de estadual definida entre Flamengo e Fluminense nas últimas 8 decisões, pessoal. Desde 2019, apenas Vasco e Nova Iguaçu chegaram à final, ambos sendo vices para o Flamengo. Em 19, o Vasco foi vice para o Flamengo. E em 2024, o Nova Iguaçu foi vice para o Flamengo. Em 20, o Flamengo venceu o Fluminense foi vice. Em 21, o Fluminense foi vice. Em 22, o Flamengo foi vice para o Fluminense. Em 23, o Flamengo foi vice para o Fluminense. Em 24, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu. E em 25, o Flamengo, mais uma vez, derrotou o Fluminense e deve estar à frente da equipe tricolor no próximo domingo às 6 horas da tarde. E o Flamengo tem que vencer a qualquer custo essa partida diante da equipe do Fluminense, senão essa situação que o Flamengo tá, ela só vai piorar, né? E a insustentabilidade da permanência do Felipe Luiz, ela vai se agravar. Então, o Flamengo precisa vencer essa decisão de campeonato estadual. Pedrão, lá atrás você falou que não importava. Falei, mas também condicionei ao contexto que o Flamengo estaria inserido. Eu falava, bora, não ganha Supercopa, não ganha Recopa, os resultados não vêm, ganha, o estadual ganha um peso. A gente não pode negar, gente, a realidade. Pedrão, mas não deveria ser assim. Mas é assim. Mas nós temos que mudar isso. Tá, mas até lá é assim. Não tem o que a gente possa fazer nesse momento. O Fluminense, aliás, que olha, além de já ter vencido o Flamengo nessa temporada, venceu o Flamengo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, também não é verdade que o Flamengo é freguês do Fluminense e sempre perde, não à toa o Flamengo venceu o Fluminense na decisão do Campeonato Estadual do ano passado, mas diferente de Botafogo e Vasco, que sempre estão perdendo para o Flamengo, tudo bem que teve aquela vitória do Botafogo, aquelas 2 vitórias no ano de 2024, mas o comum é o Flamengo vencer, né? O Botafogo. O Fluminense não, já existe um equilíbrio maior entre Flamengo e Fluminense, de vez o Fluminense ganha, o Flamengo ganha, o Fluminense ganha 2, o Flamengo ganha 2, então passa esse ar de que o Flamengo é freguês, mas não é, se você for olhar os números não é, se você pegar o geral então o Flamengo tem bem mais vitórias que o Fluminense, mas olha, acho que pela primeira vez em muito tempo, um adversário do Rio de Janeiro chega como favorito
na decisão contra o Flamengo. E esse é o caso desse ano. O favorito, eu acho que é o Fluminense. E o Flamengo vai ter que vencer o Fluminense nessas condições. E acho até bom a gente jogar esse favoritismo aí pro Fluminense, deixar a gente tranquilão e pra gente arregaçar eles na final. O Fluminense tem ao todo, no Campeonato Carioca, 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 81% de aproveitamento, 14 gols marcados, 7 gols sofridos, 26 grandes chances criadas, 15 grandes chances cedidas apenas. Tem um bom ataque e uma boa defesa, e o Flamengo vai precisar naturalmente combater isso na decisão do campeonato estadual, pessoal. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte. Saiu uma informação no sentido de trazer um olhar de dentro do CT em Urubu em relação aos protestos que aconteceram no CT durante a semana, né? Na última semana, aliás, em função dos resultados negativos do Flamengo, acumulados até aqui. O Rodrigo Matos escreveu uma excelente matéria, como sempre. Pressão de organizada gera reações opostas de atletas e cúpula do Flamengo. Ou seja, há uma divergência entre a cúpula do Flamengo, tá? E atletas perante os protestos da torcida. E vocês vão entender. A pressão de organizadas do Flamengo sobre o elenco teve repercussão bem diferente dentro do clube. Há um incômodo entre jogadores e departamento de futebol pela iniciativa de torcedores de procurá-los em eventos fora do ambiente do clube. Entre os movimentos aconteceu uma visita a uma festa de aniversário do volante Everton Araújo. Essa atitude foi gerada depois de uma tentativa de organizada entrar no CT para conversar com os jogadores. Foram exibidos cartazes de protesto na porta do centro de treinamento. O acesso foi negado, embora um dos líderes dos jogadores tenha se disposto a conversar com os torcedores. Na oportunidade. Segura a onda. Mas a diretoria entende que a organizada não deve entrar no CT. Isso tem sido vetado também em gestões anteriores rubro-negras, o que foi usado como argumento. Com o acesso negado, torcedores de organizadas prometeram que iriam monitorar, algumas pessoas, de organizadas prometeram que iriam monitorar os atletas fora do ambiente do futebol. Nenhum jogador se manifestou publicamente, mas quem conversou com os atletas se sentiu desconfortáveis com os passos seguintes. Há a sensação dentro do futebol do Flamengo que a torcida exagera ao monitorar a vida social dos jogadores. Do lado da cúpula do Flamengo, as reivindicações da torcida durante o final de semana foram vistas como legítimas e pacíficas. Por isso, não se viu necessidade de intervenção, só não foi admitida a entrada no CT. Olha, eu acho, na minha opinião, que você tentar, eu não estou dizendo que ninguém está fazendo isso, monitorar a vida social do jogador a fim de constrangê-lo na sua vida social, eu acho que passa um pouco do ponto. Porém, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um protesto legítimo, um protesto pacífico, na entrada do CT em Urubu, com faixas e o torcedor rubro-negro exercendo o seu direito de protestar perante ao momento ruim do Flamengo, pelo qual é responsável o Felipe Luiz, diretoria, toda a comissão técnica e jogadores. É um protesto legítimo. Não tem que deslegitimar esse protesto. Portanto, a diretoria do Flamengo entende que as reivindicações do torcedor rubro-negro foram vistas como legítima e pacífica. Tá? Por isso não se viu necessidade de intervenção, só não foi admitida a entrada no CT, que aí realmente acho que não cabe. Tá? Acho que não cabe, na minha opinião. O clube vai agir se houver qualquer ameaça à integridade dos jogadores, o que na visão da diretoria do clube não ocorreu mesmo. No domingo, o Flamengo soltou uma nota. O objetivo da nota foi mostrar que a diretoria não estava omissa em relação à crise técnica do time.
Foi um aviso interno para o elenco e externo para a torcida. A pressão da torcida, como está dito, não impactará as decisões do futebol. E a nota diz, eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade e baseadas em fatos jamais em especulações ou pressão externa. Mas, ao mesmo tempo, além disso, é resultado do fato dos jogadores do Flamengo saberem os códigos de conduta e do alto rendimento. E também entra a questão da declaração do Cebolinha lá também. Só que os jogadores não gostaram do protesto. A visão que o Rodrigo Matos traz é que a diretoria, olha, legítimo, faixas, sem agressão, sem nada, protestos ali. E os jogadores, cara, tem que entender que tá jogando no Flamengo, ué. Hoje, quem for ao Maracanã muito provavelmente vai protestar de novo. Acho que a cada gol do Flamengo, na minha visão, tem que ser igual a atitude que tomou no último jogo contra o Madureira. Fez o gol, meu amigo. Meia palma. Tem nem palma. É um jóia, assim. E vamos avançar para o próximo passo, que é a decisão do campeonato. Hoje, meus amigos, é dia 2 de março. É dia 2 de março. Está na finaleira da janela de transferências. A informação que sai é que o Zenit coloca Luiz Henrique à venda e Flamengo e Palmeiras voltam à disputa no mercado da bola. Entretanto, o clube russo espera por ofertas na casa dos 40 milhões de euros, 244 milhões de reais. Luiz Henrique não é tratado mais como inegociável pelo Zenit da Rússia. Flamengo e Palmeiras estão novamente interessados no atacante e iniciam uma pequena disputa no mercado da bola, embora os valores exigidos pelo Zenit são altos. O Flamengo já gastou 40 no Paquetá. Luiz Henrique é um dos principais jogadores do time, treinado por Sergei Semak, tá? Mas não é tratado como inegociável pela diretoria do Zenit, por se tratar de um investimento elevado em questões financeiras. No Zenit, o salário de Luiz Henrique é de aproximadamente 2 milhões e 100 mil reais. Isso significa que o ex-jogador do Botafogo é um dos mais bem pagos do clube. Tem a questão também que ele já está na pré-lista de convocados para a Copa do Mundo. Mas, naturalmente, existe aquele medo de eventualmente ficar esquecido, né? Igual o Gerson ficou, mas Gerson foi para lá e também não, né? Teve lesões, assim como tá tendo no Cruzeiro, né? Parece que ele teve um problema aí também, não consegue ter sequência aí jogando na equipe do Cruzeiro. Então existe esse receio também, o que alimenta a esperança do Flamengo até, né, a derradeira data da janela de transferência, que é amanhã. Amanhã já passa aí a régua, não tem, depois de amanhã, né? Não tem mais jeito, e aí o Flamengo, Luiz Henrique é atacante, não é centroavante. Centroavante é praticamente nula a chance, o Flamengo vai encerrar a janela de transferências sem contratar um centroavante. O primeiro período para contratações termina amanhã, na terça-feira. Sem novidades, perfil buscado e orçamento limitado ajudam a explicar, não, mas aí orçamento limitado, não. O orçamento sempre é limitado, né? Não tem como o orçamento ser ilimitado. A questão é que o orçamento que tinha, que era grande, saíram para comprar um sapato e voltaram, sei lá, meu irmão, com um capacete de obra, né? Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.